A palavra ideologia é muito usada no dia a dia, mas nem sempre entendida de forma correta. De forma ampla, ideologia é o conjunto de ideias, valores e crenças que explicam e justificam como a sociedade funciona. É como se fosse um óculos invisível que usamos para enxergar o mundo, influenciando a maneira como interpretamos tudo ao nosso redor, desde política e economia até comportamentos e cultura. Segundo o filósofo Karl Marx, a ideologia não é apenas um conjunto de opiniões individuais. Ela representa, na verdade, os interesses da classe dominante, ou seja, do grupo social que detém o poder econômico e político. Para Marx, a ideologia funciona como uma ferramenta para manter essa estrutura social, fazendo-a que as desigualdades pareçam naturais e inevitáveis. Por exemplo, quando ouvimos frases como "quem trabalha duro sempre vence" ou "os pobres são pobres porque não se esforçam o suficiente", estamos diante de discursos que podem ser ideológicos. Eles dão a impressão de que a posição de cada pessoa na sociedade é o resultado apenas de esforço individual, sem considerar as condições históricas, sociais e econômicas que favorecem uns e dificultam os outros. Marx também destacou que a ideologia age de forma quase invisível. Muitas vezes, nós seguimos certos valores e crenças sem sequer perceber que eles não foram ensinados, seja pela família, pela escola, pela mídia ou pela cultura em geral. É como se ela moldasse o nosso senso comum e fizesse com que a ordem existente pareça natural ou a única possível. Em resumo, para Karl Marx, a ideologia é um mecanismo poderoso para que mantém as relações de poder e sustenta a organização da sociedade. Entender o que é ideologia de forma ampla é o primeiro passo para analisarmos qualquer doutrina política ou econômica, como o liberalismo, que será o tema específico do nosso trabalho. Um filósofo importante que defendia a doutrina do liberalismo é John Locke, nascido em 1632 e morreu em 1704. Locke é considerado um dos pais do liberalismo e suas ideias influenciaram profundamente o pensamento político moderno. E ele defendia os direitos naturais, aonde nele constituíam a liberdade, a vida e a propriedade. O governo limitado, aonde o poder do Estado deve ser restrito para proteger esses direitos, consentimento dos governados, aonde a autoridade legítima do governo vem do acordo voluntário do povo, direitos de resistência. Se o governo violar os direitos naturais, o povo tem o direito de se rebelar. Esses princípios foram fundamentais para inspirar documentos como Declaração da Independência dos Estados Unidos e várias constituições democráticas. Principais características do liberalismo. O liberalismo tinha como objetivo acabar com a opressão do antigo regime, as monarquias absolutistas que dominaram durante muito tempo as potências europeias. Para os liberais, o ser humano era dotado de direitos naturais que assegurariam o direito de todos os cidadãos de participar da política e da economia, de trabalhar, acumular riquezas e adquirir uma propriedade privada. Do mesmo modo, eram direitos naturais à vida e à liberdade, sendo vedado ao Estado qualquer forma autoritária e injustificada de restrição da liberdade ou assassinato dos cidadãos. Para os teóricos liberais modernos, não havia qualquer justificativa para o controle da vida, do governo e da economia por parte dos monarcas. Isso porque a monarquia absolutista estava assentada no ideal do direito divino, ou seja, os governantes eram pessoas eleitas por Deus para guiar o povo. O pensamento moderno rejeitava essa noção. Para eles, era a razão a responsável por criar um projeto de mundo capaz de levar a sociedade e os indivíduos ao crescimento. Esses ideais que formam o iluminismo geraram o centro do pensamento liberal, a capacidade individual de trabalhar, criar e evoluir. Opa, então agora eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico da ideologia liberal. Ela surge em meio a transformações sociais e políticas na Europa e nas Américas. O liberalismo é uma ideologia que buscava limitar o poder do Estado e garantir a liberdade econômica e individual. O seu desenvolvimento está ligado a momentos cruciais da história.
como, por exemplo, ali no início do liberalismo, no século XVIII. A Europa estava vivendo por uma forte disputa entre absolutismo monárquico e ideias que defendiam a limitação do poder do rei. Um exemplo claro disso é o filósofo John Locke, que acreditava que o poder do monarca devia ser restrito e que os direitos individuais, como a propriedade privada, precisavam ser protegidos e defendidos. Esse pensamento foi uma importante base para o liberalismo. O marco inicial dessa transição também foi a Revolução Gloriosa, que ocorreu na Inglaterra em 1688, quando o rei Jaime II foi deposto e substituído por uma monarquia constitucional, que limitava o poder do rei e continuava a estabelecer proteção das liberdades civis. É interessante também comentar ali no século XIX o iluminismo com suas revoluções, que ele acabou se espalhando para a Europa, como pensadores como Montesquieu, Rousseau e Voltaire, que defendiam muito ideias liberais e de direitos humanos. Montesquieu, por exemplo, foi o que defendia a ideia dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. E todos esses filósofos questionavam a autoridade absoluta do monarca e do clero, e defendiam que o governo mais racional e democrático. Também houve outros exemplos de revolução, não só a gloriosa. Durante a Revolução Americana de 1776, que proclamou a independência dos Estados Unidos contra a monarquia britânica. Teve a Revolução Francesa também, em 1789, que derrubou um antigo regime também na França e estabeleceu a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Bom, e logo após isso, ali pelo meados do século XIX, as ideias liberais ganharam mais força ainda e começaram a se expandir, principalmente por conta da Revolução Industrial, trazendo mudanças econômicas que reforçavam a ideia do livre comércio e do livre mercado. E durante esse período, várias nações e países começaram a adotar constituições liberais e reformar todos o sistema político. Portanto, o liberalismo, em contexto histórico, é marcado por lutas contra o absolutismo e pela busca da liberdade e dos direitos individuais, e por revoluções que ajudam a estabelecer governos mais democráticos e respeitadores da liberdade. Esse movimento não transformou só a Europa, mas também moldou os Estados Unidos e dentre outros países, e impactou muito nossa vida e continua impactando até hoje.